Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes. Nós já começamos a mencionar o livro de Juízes já desde ontem. Eu já mencionei de passagem o capítulo 1 de Juízes. O capítulo 1 faz a ligação entre o livro de Josué e o livro de Juízes, para mostrar a fidelidade de Deus para com a nação pactual de Israel. Enquanto Israel confiou no Senhor, o Deus da aliança, levou Israel pela liderança de Josué à conquista de boa parte da terra de Canaã e a destruição de muitas nações, conforme a ordenança do Senhor. E a geração seguinte a Josué começa a provar os mesmos favores, e começam também a ocupar mais terra e destruir mais nações. Você pode ver isso no capítulo 1, e começando pela tribo de Judá, depois os filhos de José. Mas mesmo eles também deixaram de confiar no Senhor e falharam e não conseguiram expulsar todos os moradores estrangeiros que estavam na terra que o Senhor os havia dado. E depois então você vai ver tribo após tribo sendo mencionada em seu fracasso de expulsar as nações de Canaã. Então o capítulo 1 mostra a fidelidade de Deus em levar o seu povo a ocupar a terra da promessa enquanto confiaram nele. No capítulo 2 mostra a contraparte da aliança, o fracasso de Israel em obedecer à ordenança do Senhor para avançar contra os inimigos do seu povo e destruí-los segundo a ordem do Senhor, e, consequentemente, o merecido castigo pela quebra da aliança. Isso é o capítulo 2. Hoje nós vamos iniciar, então, a leitura do capítulo 3, que começa a mostrar na prática como Israel fracassou em cumprir a ordenança do Senhor para destruir os moradores de Canaã. Então vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 6, que servem de introdução a esse capítulo 3 e aos casos aqui relacionados. Então, assim diz a palavra do Senhor, Juízes capítulo 3, versículos de 1 a 6. São estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Esses ficaram para por eles o Senhor pôs Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Irmãos e irmãs e todos os presentes, ontem nós tivemos a oportunidade de ouvir, de princípio, uma definição que nos ajudaria a seguir com ela nos próximos momentos que nós estamos tendo, e que cabe, eu até informei que pode haver várias definições para avivamento, e dependendo do livro que você está lendo, você vai ver definições diferentes, mas para nos auxiliar aqui, nós resumimos a definição de avivamento por dizer que avivamento é o resultado da obra poderosa do Espírito Santo na vida de pecadores, levando esses pecadores a cumprirem o seu chamado e vocação de glorificar a Deus nesse mundo. Então nós resumimos dessa maneira. Hoje nós vamos prosseguir por falar sobre a necessidade de avivamento. Ontem aprendemos sobre o que é avivamento e hoje vamos seguir ouvindo sobre a necessidade de avivamento. Por que a igreja precisa de avivamento? Sendo bem direto,
De um lado, a gente tem de reconhecer que a igreja, mesmo sendo formada de crentes, homens e mulheres crentes, que foram alcançados pela graça salvadora de Jesus Cristo, e foram transformados em filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, mas do outro lado, esses crentes, homens e mulheres, transformados em filhos de Deus, eles continuam pecadores. Eles continuam esperando pela redenção final, que vai acontecer no dia da volta de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nós somos crentes, salvos em Jesus Cristo, mas ainda somos pecadores. E precisamos lutar diariamente contra os pecados e fraquezas da natureza humana que nós herdamos. Segundo motivo, porque a igreja precisa de avivamento, é porque, decorrente da fraqueza da natureza caída que nós herdamos, nós somos inclinados a nos afastarmos de Deus e nos apegarmos a todo tipo de ídolo. Isso é o nosso coração, irmãos. É a nossa natureza humana, é assim. Calvino já dizia, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Diariamente nós estamos inventando, criando ídolos segundo a nossa própria vontade e necessidade e inclinações. Nesse capítulo 3, que nós introduzimos a leitura dos versículos 1 a 6, só aqui, impressionantemente, nós temos 3 relatos de apostasia de Israel, ou seja, de abandono de Israel em relação a Deus e apego de Israel em relação aos ídolos. Como eu expliquei ontem, mencionando de passagem o versículo 11 do capítulo 2, que diz: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Isso como uma apresentação geral da história de Israel durante o período dos juízes. Aqui no capítulo 3, isso acontece 3 vezes, só aqui no capítulo 3. Quer dizer, só aqui no capítulo 3, Israel está fracassando 3 vezes em se manter fiel a Deus e apegado a Deus e longe dos ídolos. Você pode verificar no versículo 9, no versículo 7, melhor dizendo: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Abandonaram o Senhor, se apegaram ao ídolo. Versículo 12, lemos mais uma vez: tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos amorreus, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Segunda vez, segundo ciclo de apostasia de Israel. E o último versículo, versículo 31, a gente vai ler sobre isso de um modo diferente, eu vou explicar rapidinho aqui. Depois dele foi Sangá, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Na verdade são 3 ciclos de apostasia, mas o terceiro ciclo é resumido em um único versículo aqui. Vocês vão ver ao longo do livro de Juízes que cada ciclo de apostasia às vezes ocupa um relato bem curto, como esse aqui. Apenas um versículo resume todo o ciclo de apostasia, por dizer que Deus levantou outro libertador quando Israel havia se afastado do Senhor, havia recebido o castigo do Senhor por meio dos filisteus que estavam oprimindo Israel. E então Israel clamou ao Senhor, Deus levantou então no versículo 31 Sangá e ele libertou Israel. Tudo isso é resumido em um único versículo, mas você vê também esses ciclos de apostasia em relatos bem alongados, como por exemplo o relato de Gideão, que ocupa todo o capítulo 6, 7 e 8. Então 3 capítulos para narrar um único ciclo de apostasia, enquanto aqui nós temos 3 ciclos de apostasia em um único capítulo. Então, quando nós lemos essa expressão, Israel fez o que era mal, o que significa isso? Significa que mais uma vez Israel está abandonando o Senhor e se apegando aos ídolos. Conforme nós lemos no início do versículo 3, resume bem essa apostasia de Israel,
por dizer que, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, deram suas próprias filhas aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Israel devia preencher a terra, ocupar a terra e eliminar os cananeus da terra. Ao invés disso, Israel tolerou os cananeus na terra e agora estão se misturando aos cananeus e servindo aos ídolos dele. Tudo o que não deviam fazer. Isso é o que é resumido toda vez que nós lemos essa expressão: e fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. E ao longo do livro de Juízes, Israel, ele comete esse erro de abandonar o Senhor e adorar os deuses dos cananeus. Várias vezes nós estamos lendo sobre isso, e vários deuses pagãos estão sendo mencionados aqui no livro de Juízes, especialmente o que você vai ver com mais frequência: Baal e Astarote. Talvez vocês já ouviram essa expressão, hein? Astarote, aqui no versículo 7, é traduzido como poste ídolos. Veja o final do versículo 7: renderam culto aos Baalins, que é o plural de Baal, hein? São vários Baals que existiam em Canaã. Existia Baal para todo gosto, estava na prateleira lá, para cada um escolher o seu Baalzinho como ídolo particular. E também o poste ídolo. O poste ídolo aqui é tradução da palavra Astarote. Em algumas traduções aí que você talvez encontre na sua Bíblia vai estar Astarote, certo? É a palavra que foi traduzida por poste ídolo, que era uma representação de uma deusa que era cultuada em Canaã. É muito parecido aqui com aquilo que a gente vê na igreja de Roma, que vocês podem notar que geralmente o altar na igreja de Roma é adornado, não é isso? Com muitas gravuras, imagens e outras esculturas. Esse adorno em volta do altar era geralmente adornos dedicados à deusa Astarote. Lá no capítulo 6, no episódio de Gideão, Deus ordena que Gideão vá lá e destrua o altar dedicado a Baal e use a lenha de todo o enfeite e adorno de Astarote para servir ao novo altar de pedras que Deus ordenara a Gideão, para ali sacrificar ao Senhor. Então Gideão destrói o altar de Baal, que não era de pedra lavrada, e então constrói um altar de pedra lavrada conforme a lei, e destrói toda a ornamentação de Astarote e usa a madeira como lenha para o holocausto ao Senhor. E um dos títulos de Baal em Canaã, que talvez seja o mais afrontoso, isso vai acontecer lá no capítulo 9, quando os filhos de Gideão, que estão tentando ser rei, Gideão não aceitou isso, mas os filhos um dos filhos, acaba tomando esse gosto pelo reinado, e aquilo que o pai rejeitou, tenta ele ser, matando seus irmãos. E lá nós vamos ver uma expressão chamada Baal-Berite. Baal-Berite é uma afronta direta ao Deus da aliança, porque Berite é uma palavra associada a Yahvé, a Jeová, o Deus da aliança. A palavra Berite é a palavra para aliança. Então, Yahvé da aliança, o Deus da aliança. E agora lá Israel chega ao ponto de eleger um Baal como sendo o Baal da aliança. Vai dizer que estavam rejeitando a aliança com Deus para assumir uma aliança com Baal. Isso mostra o declínio espiritual da nação pactual, da nação santa de Israel ao longo do livro dos Juízes. É uma ladeira a fé do povo pactual durante aquele momento. E amanhã a gente ainda terá a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre isso. Mas não pense, os irmãos, que esse problema de abandonar o Senhor e se apegar à idolatria é um problema particular de Israel no Antigo Testamento, ou dos ímpios descrentes que não têm temor de Deus. Não pense isso, não. Porque quando vocês, como cristãos, homens e mulheres crentes, quando vocês negligenciam os deveres sagrados, os deveres cristãos, os deveres para com Deus,
Deveres, muitos deles assumidos publicamente debaixo de juramento no dia da profissão de fé de vocês. Quando vocês negligenciam esse chamado para cumprir os deveres para com Deus, o coração de vocês começa a se enfraquecer. Isso não acontece da noite para o dia, não, irmãos. Essa queda de Israel não acontece da noite, nunca acontecia da noite para o dia. Era um progresso em negligenciar sua responsabilidade para com Deus e uma simpatia crescente pelas coisas do mundo e pelos deuses do mundo. E assim, quando vocês negligenciam suas responsabilidades para com Deus, vocês enfraquecem o coração de vocês. E o coração enfraquecido de vocês acabam perdendo aquela importância que davam a Deus. Se lembram, muitos de vocês, quanto tempo da vida de vocês dedicavam a Deus? Cantando, orando, vindo aos cultos, se envolvendo no trabalho da igreja. Olhe para vocês hoje e sejam sinceros e avaliem se isso continua. Perdendo a importância no coração de vocês, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que isso fica vazio, é? Vocês acham que não tem muito problema não, se eu não tenho mais aquela paixão de antes? Não é assim não. O próprio Jesus ensinou que o Espírito, quando sai, quando é expulso, e se ele volta e encontra a casa vazia, o que ele faz? Traz mais uma reca com ele. Não pense que o seu desprezo a Deus e a falta de compromisso e a perda desse amor, dessa paixão, dessa dedicação a Deus fica barato, não. Porque a contraparte disso é que você vai começar a preencher esse vazio com outras coisas. Isso é inevitável, não vai acontecer diferente não. Então, eu não estou dizendo aqui que vocês não são crentes, por favor. Homens e mulheres aqui são homens de Deus, mulheres de Deus. Mas eu quero que vocês compreendam que apesar de vocês serem homens crentes, mulheres crentes, vocês continuam pecadores. E porque vocês continuam pecadores, esperando pelo dia da redenção final, essa fraqueza de vocês predispõe vocês a se afastarem de Deus e se aproximarem de ídolos. Preste atenção nisso, irmãos. Por isso, então, que eu estou dizendo que da mesma maneira que Israel sofreu no Antigo Testamento, quando Israel se esquecia de Deus, Deus começava a perder o lugar no coração dos filhos de Israel. Israel começava a olhar para os deuses das nações com simpatia, e começava a acreditar que era verdade, que Baal realmente era o Senhor, que controlava a agricultura, que controlava a chuva, que controlava os rios, que garantia a colheita. E eles começavam a acreditar nisso, e daqui a pouco eles estavam lá se prostrando a Baal, diante de Baal. Israel sofreu tanto com isso, que houve tempo em Israel que, se alguém não adorava Baal, ele era culpado de todas as desgraças de Israel, porque todo mundo apontava para ele dizendo: está vendo, sabe por que a gente está sofrendo? Porque isso aí não quer adorar Baal, não quer reconhecer Baal, por isso que a gente está sofrendo. Acho que nosso país às vezes passa por situações parecidas. Da mesma maneira, se vocês se esquecem de Deus, se vocês se afastam de Deus, se vocês deixam de olhar para Deus como o Deus da aliança, como o Senhor soberano, como o governador do universo, como o grande dominador, se vocês deixam de olhar para Deus dessa maneira, com o passar do tempo, vocês vão fixar os olhos em outras coisas e começar a achar que são essas outras coisas que de fato estão garantindo o sucesso de vocês. Quando vocês se esquecem de Deus e passam a confiar que, por exemplo,
são vocês mesmos, ou o trabalho de vocês que estão garantindo o pão, que estão garantindo os recursos, que estão garantindo as coisas que vocês têm. É assim. Tire os olhos de Deus e vocês vão começar a achar que são vocês mesmos, ou as coisas que vocês têm que estão garantindo isso. Ou, se vocês se esquecem de Deus e passam a confiar que é o cuidado de vocês e os recursos de vocês que estão garantindo a saúde e a conservação da vida de vocês. Ou ainda, se vocês perdem o prazer em Deus, vocês passam a ter prazer naquilo que João já mencionou lá na carta, no capítulo 2, versículo 16, o prazer de vocês começarão a se fixar na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Não adianta, irmãos, agir como se estivesse tudo bem. Não adianta agir como se as coisas andassem bem e vocês não precisassem se preocupar com os perigos que estão aí fora e até mesmo com o perigo que está dentro de você. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. A Bíblia também diz: o diabo anda em derredor dos crentes, procurando a quem devorar. São inimigos poderosos contra os crentes, mas o inimigo mais tinhoso é aquele inimigo íntimo que não deixa você, nem mesmo quando você está dormindo. É a própria natureza pecaminosa de vocês. Esses três inimigos, irmãos, nós simplesmente não temos a menor chance de combatê-los sem a graça de Deus. Menor chance. O diabo é poderoso demais para que você brinque com ele, para que você se descuide diante dele, ou para que você se afoite achando que pode avançar na direção dele e derrotá-lo. O mundo, todo o sistema anti-Deus que desde a queda e até o fim do mundo vai existir, que de tempos em tempos mostram suas garras de maneira ainda mais aberta, não pense que você vai conseguir combater as garras desse inimigo orquestrado, organizado, que é o mundo, quando João cita o mundo nesse sentido de sistema anti-Deus, que odeia Deus, que quer remover Deus do mundo e que quer se sentar no trono no lugar de Deus. Você não tem a mínima chance de combater esse inimigo com suas próprias forças, a menor chance. Você vai ser devorado vivo. Já dizia o Salmo: não fosse o Senhor, quando os inimigos se levantaram contra nós, teríamos sido engolidos vivos, porque o salmista sabia exatamente a sua pequenez e sabia o tamanho do seu inimigo. Ele não podia combater esse inimigo sozinho, por conta própria. Então não pensem que podem combater sozinho nessa luta, porque vocês não podem, simplesmente vocês não conseguem. Vocês precisam de um libertador que seja mais poderoso do que estes libertadores que Deus levantou aqui no capítulo 3 para libertar Israel em momentos específicos da história de Israel, aqui no período dos juízes. Lemos no versículo 7: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele o entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram os filhos de Israel
Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou libertador, que o libertou, Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, o mais novo do que ele. No capítulo 1 já mencionou esse mesmo Calebe em uma outra investida. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra a qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Deus levantou um homem, e o homem resolveu o problema externo de Israel. O problema externo era que tinha uma nação que estava oprimindo e estava acabando com Israel. Estava causando a desgraça da nação, um sofrimento terrível. Deus levanta esse libertador, ele vai lá e, no poder do Senhor, veja o Espírito do Senhor vindo sobre ele, não é a força dele contra a força do inimigo, mas é o Senhor, porque essa batalha do povo de Deus é sempre a batalha do Senhor, e na força do Senhor, esse homem libertou Israel e trouxe de novo a paz à nação pactual de Israel. Mas isso somente enquanto esteve vivo o juiz. Bastou o juiz morrer para mais uma vez nós lemos, versículo 12, tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor, e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras, isto é, Jericó, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos, 8 anos anteriormente, agora mais 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. E para resumir essa parte, por dizer que Eglon é aquele que corajosamente, e como você pode ver na continuação da leitura, na confiança do Senhor, ele ousa em ir lá no palácio do rei do Moabita, que era um rei muito gordo, um rei extravagante, e ele mata o rei lá dentro do palácio do rei. Quem faria isso, senão um homem que confiava completamente que Deus estava com ele? E por meio disso ele trouxe Israel a libertação dos Moabitas, versículo 30. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. 40 anos, agora 80 anos. Sofria um pouquinho e descansava bem muito, né? Sofreu 8, descansou 40, sofreu 18, descansou 80. E depois disso, como eu já expliquei no princípio, todo o resumo dessa sequência de apostasia, tudo em um versículo só, e mais uma vez então, depois dele, ou seja, depois de Israel ter pecado, Deus ter punido enviando os filisteus contra Israel, Israel ter clamado, Deus levantou então Sangá, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de boi, e também libertou Israel. E assim como Eude vai até o palácio do rei Moabita, porque confia no Senhor, ele não tem medo não. Ele vai lá e mata o rei gorducho lá dentro do palácio dele. Agora a gente está vendo que Sangá, ele mata, quantos aqui, vejam, 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de boi. Sabe o que é aguilhada de boi? Aquela varinha que usa para tanger o boi. Sinceramente, irmão, se o camarada com uma varinha de boi matasse 600 aqui, e os outros que estavam lá fora ficavam? Ninguém ficava não, todo mundo ia dizer, tem alguma? Quem é esse homem? Quem é que está com ele? O que é que tem ele? Que com uma vara de boi ele matou 600. Então realmente mostrava que não era a força dele, era a força do Senhor que estava dando vitória ao seu povo. Mas todos esses juízes, não somente esses aqui, todos eles, do começo ao fim do livro de Juízes, todos eles são levantados por Deus como um ato de misericórdia e graça,
para libertar o seu povo da opressão dos inimigos. Mas tudo que esses homens podem fazer é resolver o problema externo do povo de Deus. É resolver aquele problema que está do lado de fora, que está causando opressão. Invasores, governantes estrangeiros, impiedade de homens que estão combatendo o povo de Deus, a idolatria desses povos, porque esses juízos também são usados para combater a idolatria desses povos, e mais uma vez trazer Israel para um serviço sagrado, santo ao Senhor. Mas tudo que esses juízes podem fazer é resolver o problema do lado de fora. O diabo e o mundo, que estão do lado de fora, esses juízes combateram. Mas nenhum desses juízes foram capazes de combater o problema que estava no coração dos israelitas. Por isso, irmãos e irmãs, não tratem o que eu estou falando aqui, esse ensino sobre o pecado de vocês. Vocês são crentes, vocês são salvos, mas vocês ainda são pecadores. Não subestimem a natureza pecaminosa de vocês. E não tratem, hoje em dia parece um tabu que nas igrejas não pode mais falar de pecado. Não pode mais dizer que as pessoas são más, que são pecadoras. Tem que dizer que elas são boazinhas, que elas são amigas do Evangelho. Tem que dizer que Deus vai salvar todo mundo. Não é assim com relação aos que estão fora, que se não se arrependerem vão para o inferno, como a palavra de Deus diz, e não é assim em relação a vocês, que apesar de crentes salvos ainda são pecadores e precisam lutar, combater o mal do coração de vocês todos os dias da vida de vocês até o retorno do nosso Salvador Jesus Cristo. Naquele dia o nosso Salvador vai trabalhar em nosso coração definitivamente. Durante a nossa jornada por esse mundo, o combate ao mal que está em nosso coração só pode ser feito com o auxílio e graça do nosso grande libertador e salvador Jesus Cristo. Por isso é importante o que nós estamos lendo aqui. Porque cada vez que Deus levanta um libertador em Israel, Ele está ensinando ao povo de Deus a sua necessidade permanente de um Salvador. Não é uma necessidade pontual. Preste atenção, por que o capítulo 3 coloca aqui logo uma série de libertadores, e muito mais ainda aparecerão? Por quê? Porque era necessário cada vez de novo um libertador, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque a nação de Israel, assim como nós, é uma nação pecadora, cujo coração é fraco e inclinado a se afastar de Deus e se apegar à idolatria. Isso somos nós, irmãos. Subestimem isso, isso pode ser a sua derrota. Desprezem isso, e você pode não perceber o Evangelho que está brotando aqui desse texto. Porque o Evangelho que brota aqui é o Evangelho que lhe ensina que o combate contra o pecado não é pela sua força. Os libertadores de Israel combatiam o problema de fora, mas o problema do coração só pode ser combatido por aquele que morreu na cruz do Calvário, como pagamento pelos pecados do povo de Deus. Todos esses libertadores estão dirigindo os nossos olhos para o grande Salvador e Libertador que viria, Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus não abandonou vocês na ignorância. Deus não deixou que vocês continuassem iludidos, achando que estava tudo bem, que não se preocupasse que no final de tudo não ia ter uma condenação, não ia ter inferno, porque é isso que o diabo está fazendo, cegando os olhos do entendimento
das pessoas desse mundo para que não enxerguem os seus próprios pecados, não se arrependam dos seus pecados, não clamem a Deus e não sejam por eles curados. Deus não deixou vocês na ignorância. Deus tem ensinado a vocês domingo após domingo que vocês são pecadores, mas pecadores que alcançaram favor e graça por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus concede a vocês essa graça de enxergar os próprios pecados e não escondê-los, não ignorá-los, ou não achar que eles são pecados de fato. Deus concede a vocês a graça de temer o castigo de Deus, porque vocês estão aprendendo que a ira de Deus contra o pecado é grande demais. Deus também está concedendo a vocês a graça de buscar a Deus e de amá-lo de coração sincero, para que então vocês, capacitados pela graça do nosso Deus, possam cumprir o chamado e vocação de todos vocês como filhos e filhas de Deus, que é não buscar os seus próprios interesses nessa vida, mas buscar promover a glória do nosso Deus. Era isso que estava acontecendo em Israel. Quando Israel pecava e Deus levantava uma nação, não era simplesmente um castigo, não era simplesmente você errou, então toma aqui uma lapada como castigo, como punição, não. O que Deus estava fazendo era usar as nações como um tipo de castigo que ao mesmo tempo ia forçar Israel a levantar os olhos para Deus. Porque se Deus não fizesse isso, o início do capítulo 3 nós lemos, eles estavam dando as filhas dele em casamento, estavam tomando as filhas dele, daqui a pouco era uma coisa só, e aquela guerra que tem que existir entre o povo de Deus e o mundo, não existiria mais não, a igreja tinha acabado. Lá em Gênesis 3, Deus prometeu ao descendente da mulher que ele permaneceria, ele preservaria a guerra entre os filhos da mulher e os filhos da serpente. Por que que Deus disse lá, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente? Por quê? Porque se não houvesse essa guerra, irmãos, não tinha mais igreja, ia tudo virar uma coisa só. Deus sempre coloca uma tensão. Quando Deus envia uma nação contra Israel, é para que Israel aprenda que eles são inimigos e não amigos. E por meio da opressão que eles estão trazendo, Israel acorde, seja despertado e levante a sua voz ao trono da majestade nas alturas, de onde vem o seu socorro, contra esses inimigos. E assim a graça de Deus sobre Israel, cada vez de novo, ao enviar uma nação para punir, fazia com que Israel caísse na real, se humilhasse diante de Deus, clamasse por perdão e por libertação. E Deus, que é fiel à sua aliança, jamais deixará de ouvir a oração do seu povo. Jamais. Não importa o quanto pecadores nós ainda sejamos, não importa. Não importa se as vestimentas de justiça que o Salvador Jesus Cristo cobriu, vocês ainda estão sendo manchadas com os seus pecados persistentes. Não importa se enquanto Deus misericordiosamente, amorosamente está cuidando de vocês, vocês ainda se esquecem dele e muitas vezes se abraçam com coisas desse mundo para obter nelas prazer mundano. Porque vocês podem ser infiéis, mas Deus permanece fiel. Deus não abandona a sua aliança. Aqueles a quem Deus determinou salvar, Ele vai salvar. Aqueles a quem Deus amou, Ele vai amar até o fim. E se necessário for,
Ele enviará a sua graça e Espírito ao seu coração para comovê-lo e para levá-lo a um arrependimento sincero e a buscá-lo de coração, prostrado no chão, chorando, gritando, clamando por perdão. Mas Deus não vai deixar que nenhum dos seus filhos permaneçam prostrados em seus pecados. Essa é a obra poderosa do Espírito Santo que a igreja precisa. Esse é o avivamento que a igreja deve buscar. Ouvimos uma palavra do pastor Rubem ontem aqui, constantemente. Esse evento deve ser uma lembrança para nós, não como se só agora nós precisássemos, mas é para manter na nossa lembrança a necessidade de um avivamento diário, de um avivamento contínuo, a necessidade da obra permanente do Espírito Santo no coração do seu povo, levando homens e mulheres a reconhecerem os seus pecados e a buscarem sinceramente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Amém.